Hoje eu quero convidar você a ler um texto de Êxodo, capítulo 2, que faz parte da nossa série de devocionais, que tem como tema do início ao fim. E esta série tem o objetivo de estudar semanalmente um texto de cada um dos livros da Bíblia. Então, a Bíblia tem 66 livros, estudaremos 66 textos, um texto de cada livro da Bíblia. E hoje eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 2, que fala um pouquinho a respeito do nascimento de Moisés, que foi um grande líder do povo de Israel. Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó, para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, e então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés, e disse: Porque das águas eu o tirei. Esta é a história do nascimento de Moisés, que se tornou não apenas um grande líder do povo de Deus, mas o construtor de uma nação. Moisés pega numa ponta uma nação que, na verdade, não é bem uma nação, ela é escrava no Egito, e no final da sua vida ele entrega para Josué, o seu sucessor, uma nação totalmente estabelecida, com regras morais, com um Deus a quem adorar. Então este foi Moisés. E aqui esse texto fala um pouquinho sobre o nascimento. Esse texto diz que Moisés, ele era filho de levitas, era de uma família que já era assim temente a Deus. O povo de Israel era dividido e distribuído em 12 tribos. Se você pegar aí os textos da Bíblia, os mapas bíblicos, você vai identificar as tribos de Israel. Israel tinha 12 tribos e uma delas era a tribo de Levi. Nos mapas a respeito do povo de Israel, você não vai encontrar a tribo de Levi, porque os levitas eles não tinham terras. Não tinham terras porque eles tinham uma dedicação exclusiva às coisas sagradas. E o Moisés, ele vinha da tribo de Levi. Os seus pais eram levitas. Aqui o texto diz para a gente que ele era um bebê formoso, bonitão, talvez um bebê grande, né? E a mãe dele precisou escondê-lo por 3 meses, porque as condições sociais em que o Moisés nasceu não favoreciam a sua sobrevivência. Havia um decreto real, lembre-se que o povo aqui nesta época estava escravo na terra do Egito, e havia um decreto real para que todos os bebês meninos, né, todos os bebês do sexo masculino que nascessem dos hebreus fossem mortos. E esse decreto havia surgido porque o rei daquela nação, ele estava muito preocupado com o crescimento do povo hebreu, do povo de Israel, entre os escravos. Eu não sei se você se recorda que desde o momento em que José
né, que foi o príncipe do Egito. Ele levou para o Egito toda a sua família, levou cerca de 70 pessoas junto consigo. Desde aquela época, o povo então foi se multiplicando e eles foram fecundos, foram se fortalecendo dentro da nação do Egito. E a Bíblia vai dizer para a gente que, num primeiro momento, o novo rei acabou surgindo. Esse rei não conhecia José do Egito, que foi ali seu antepassado, e ele não conhecia então a história de José, não conhecia a história do povo hebreu, ficou com medinho do povo hebreu, porque o povo hebreu estava se tornando muito numeroso, e ele estava preocupado que o povo hebreu crescesse demais e se associasse aos inimigos dos egípcios, e então ele baixa um decreto, o decreto de matar as crianças dos hebreus. E o primeiro decreto, então, dizia a respeito às parteiras, né? O rei chamou 2 parteiras egípcias e determinou que elas matassem todos os meninos que nascessem dos hebreus. Só que as parteiras não cumpriram o combinado, elas acabaram permitindo que os bebês nascessem, e foi necessário então que este rei do Egito ele fizesse um segundo decreto. E o segundo decreto dizia que todos os bebês filhos de hebreus do sexo masculino, eles deveriam ser lançados no rio Nilo. É nesse contexto que nasce este bebê chamado Moisés. Ele nasce num contexto social totalmente inadequado para ele. Eu diria que ele nasce condenado para morrer, porque ele deveria ser lançado no rio Nilo. E o rei do Egito, naquela época, ao invés de tratar o povo de Deus como irmão, como parceiro, ele age como um tirano. Ele acaba desenvolvendo ali uma atitude assim astuta, coloca o povo de Deus no canteiro de obras, coloca o povo hebreu para carregar cargas pesadas, para trabalhar ali na construção civil, e eles se tornam mão de obra escrava. Inclusive, o povo de Deus foi responsável pela construção de grandes cidades egípcias, de celeiros. As cidades de Pitom e Ramessés foram construídas praticamente com a mão de obra do povo hebreu, que era colocado nesse momento histórico em dura servidão na fabricação de tijolos de barro, nas olarias, no trabalho de campo. E interessante que quanto mais os egípcios prejudicavam o povo hebreu, mais o povo hebreu crescia e se multiplicava. Por isso, então, houve esse decreto para que o povo hebreu não tivesse mais os seus sucessores meninos. É nesse pano de fundo, nesse contexto histórico, que nasce Moisés, um bebê condenado para morrer. E o que eu acho interessante do texto, eu destaquei aqui 3 pontos especiais de aprendizado para a minha vida, eu espero que sejam úteis para você também, é que Deus nos convida a sermos estratégicos nas nossas ações. A mãe de Moisés foi estratégica, escondeu o menino por 3 meses, depois já não era mais possível esconder o menino, então ela tomou uma outra decisão estratégica, colocou o menino dentro de um cesto de junco e colocou ele protegido na beira do rio, porque ela sabia que naquele rio se banhava a filha de Faraó, e possivelmente a filha de Faraó agiria assim com uma atitude de misericórdia para com o menino. Em segundo lugar, uma segunda ação estratégica que a gente percebe nesse texto é a própria irmã do menino, a irmã do bebê. Ela fica ali observando a filha de Faraó, e ela chega ali com as suas donzelas, e ela então observa o bebê, e aí ela tem aquela sacada assim: esse menino deve ser filho dos hebreus. Então a própria irmã do bebê, não se identificando como tal, mas ela vai até a filha de Faraó e faz uma proposta para a filha de Faraó. Ela pergunta: você quer que eu chame uma hebreia para cuidar do menino? Como se estivesse assim oferecendo para ela uma possibilidade ali de cuidado daquele bebê, de amamentação do bebê. O interessante é que a própria mãe de Moisés é chamada para cuidar do menino, para criar o menino, e ela é inclusive paga para isso. Então, nesse contexto, a gente vê uma ação estratégica do povo de Deus, especialmente da mãe de Moisés e também da irmã de Moisés, que ela faz a proposta para que o menino fosse cuidado pela própria mãe.
E é interessante, né, ver a mão de Deus sobre a vida de Moisés, porque Moisés foi criado desta maneira, e somente quando ele se tornou assim já adolescente, quase jovenzinho, é que ele então foi morar no palácio real e tornou-se ali então filho da filha de Faraó, como se fosse um filho adotivo da filha de Faraó, e ele foi criado então nesta parte da vida dentro do palácio, educado como príncipe, e é ali que ele recebe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. É interessante que a vida de Moisés tem de fato uma forte relação com as águas. Momentos importantes da vida de Moisés tiveram assim intensa relação com as águas. Quando Moisés é convidado por Deus a negociar com o faraó a saída do povo hebreu do Egito, Deus envia para os egípcios as famosas pragas do Egito, e a primeira praga, ela é, na verdade, a transformação das águas em sangue, né? É um momento importante ali na vida de Moisés, que ele vê o agir de Deus, Deus transformando as águas em sangue. Tinha uma forte ligação ali com as águas, e depois quando Moisés ele leva o povo, né, tirando o povo do Egito, ele se encontra em frente ao Mar Vermelho, e ele precisa cruzar as águas do Mar Vermelho, e ele vê o milagre de Deus, quando Deus permite que o seu povo atravesse em terra seca, e o Moisés vê o seu povo atravessar em terra seca, e ao mesmo tempo, na sequência, ele vê os egípcios morrendo naquelas mesmas águas. Houve um outro momento da vida de Moisés também, em que ele se encontra junto com o povo de Deus à beira de uma fonte de água, e essa fonte de água não era uma fonte potável, a Bíblia diz que eram águas amargas, e Deus ali opera um milagre, torna aquelas águas doces, torna águas potáveis, né? Então é interessante essa forte ligação do Moisés, que significa tirado das águas, com alguns momentos importantes da sua vida, em que ele vê o agir de Deus juntamente às águas. Mas o menino Moisés, ele nasceu com uma sentença de morte. E é interessante que o menino que nasceu com uma sentença de morte, ele se torna príncipe. Ele vai ser educado dentro da corte de Faraó, e posteriormente ele se torna não apenas o líder do povo hebreu, mas o construtor de uma nação. Eu aprendo com a vida de Moisés que Deus, ele nos chama para sermos estratégicos nas nossas ações, mas Deus também nos convida a conduzirmos pessoas a um futuro melhor. O Moisés tinha tudo para morar dentro do palácio e continuar lá morando. Ele continuaria tendo toda a condição de ficar ali na zona de conforto, mas Moisés, ele não era assim, como diz um amigo meu, umbigólatra, né? Adorador do próprio umbigo. Ele não estava preocupado só com a sua própria subsistência, só com a sua zona de conforto, mas ele está preocupado em conduzir o povo a um futuro melhor. E por isso, então, ele negocia com o faraó, ele tira o povo do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, ele fica 40 anos no deserto e leva o povo até as portas de Canaã, porque ele entende que Deus o chamou para conduzir pessoas a um futuro melhor. E o último aprendizado que eu tenho a respeito da vida de Moisés é o de que não importa o contexto em que a gente está, não importa o contexto em que a gente nasce, não importa a nossa origem, não importa o nosso histórico, a mão de Deus sempre estará sobre nós. E eu percebo a mão de Deus sobre a vida de Moisés desde o seu nascimento e até a sua morte. A mão de Deus nunca deixou de estar sobre a vida de Moisés. Eu aprendo com a vida de Moisés que Deus nos convida a sermos estratégicos. Aprendo com a vida de Moisés que Deus nos chama a conduzirmos pessoas a um futuro melhor. E também aprendo com a vida de Moisés que as mãos de Deus sempre estarão sobre os seus filhos. O meu desejo, a minha oração, é que você possa ser estratégico nas suas ações, que você possa ser estratégico nas suas decisões, que você utilize a sua vida não apenas para ficar na zona de conforto, mas para exercer uma influência positiva na vida de outras pessoas. E também convido a você a se colocar debaixo das mãos de Deus, das poderosas, cuidadosas e
potentes mãos de Deus, porque a mão de Deus sempre estará sobre os seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida.